como eu falei, eu sou Marina, sou nutricionista formada pelo UFPA, tá? Fui residente em atenção paciente crítico pelo UFPA também, tá? Sou pós-graduada em terapia nutricional enteral e parenteral pelo IPGS, Instituto de Pesquisa em Saúde, e sou mestre em saúde na Amazônia pelo UFPA também, tá? E estou aqui como docente do SAPINS pelo terceiro ano, tá? O segundo ano na coordenação da turma extensiva de nutrição. E a gente espera fazer um trabalho bem bacana esse ano, tá? O intuito dessa aula, gente, essa aula aberta, né? Como se fosse um aquecimento, né, para a turma de nutrição, é realmente vocês sentirem um pouquinho, né, de como que vai ser as aulas, como que é o formato das aulas, se interarem um pouquinho do curso, né, e realmente é o intuito de aquecimento. Então, a gente quer aquecer vocês, tá? Essa aula aqui, a gente escolheu hoje o tema de avaliação nutricional do paciente crítico, tá? É um tema que é bastante recorrente em provas de residência, tá? É a minha área, né? Mas eu também escolhi esse tema para falar um pouquinho aqui com vocês, porque não tem como ser um tema muito grande, né? Então, a avaliação nutricional a gente consegue pincelar um pouquinho, né, nessa hora de aula que a gente vai ter, e é um tema super importante, né? Que é bastante requisitado aí em provas de residência, tá? Então, eu queria saber de vocês aí, deixa eu ver, vocês pretendem fazer residência na área de paciente crítico, na UFPA, na UEPA, se vocês quiserem ir colocando aí no chat, só para a gente saber mais ou menos. Não saiam, gente. Se alguém quiser ligar o microfone também para falar, tá? Fiquem à vontade. Eu sei, eu falo no chat porque a maioria gosta de falar, gosta de escrever no chat, né? Vocês estão pensando em fazer em residência em quê? Em nutrição. A Bianca pretende fazer a de paciente crítico. Ótimo, então vai ser uma aula bem bacana para a Bianca. Mas enfim, gente, quem pretende fazer residência, né, a gente precisa estudar todo o conteúdo que cai na prova, né? Só teve um ano que a UFPA ela cobrou um conteúdo diferente para as áreas de residência, né? Mas tudo indica que esse ano também vai ser em conjunto, como a maioria das provas são, tá? Bom, então vamos lá, vamos iniciar, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar pergunta, quiser ligar o microfone, enfim, gente, fiquem à vontade, tá? Uma aula de aquecimento. Então, a gente vai iniciar porque a gente vai dar conteúdo, né? Então, a gente quer iniciar para dar tempo, tá bom? Então, é uma prévia aqui do que vocês vão ver na nossa aula mesmo, né? Quem vai ministrar essa aula para vocês sou eu também, tá? Quando a gente tiver, né, o nosso cronograma. Não é uma aula que vai ser agora, é uma aula que vai ser mais lá para o segundo semestre, né? Porque é um conteúdo um pouquinho mais avançado. Mas aqui eu coloquei o basicão, tá? Então, o que vocês precisam saber de avaliação do paciente crítico, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês vão mandando aí para mim. De vez em quando eu dou uma olhadinha no chat, tá? Beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Se não estiver passando o slide, vocês avisem, tá, gente? Bom, primeiro, né, para a gente entender qual é o papel da nutrição, né, o que que o nutricionista faz no paciente crítico, a gente tem que entender o que é doença crítica, o que que a gente designa de doença crítica, o que é um paciente crítico, por que que a gente utiliza essa palavra, né? Bom, o paciente crítico, a doença crítica é qualquer paciente que passa ali por algum tipo de trauma, né? É um momento de extrema sobrevivência do organismo. É um momento realmente em que aquele paciente, obviamente que a gente vai ter os graus da doença crítica, tá? Nem todo paciente que passa por um trauma, ele está ali no risco iminente de vida, tá? Mas, normalmente, pacientes de UTI são pacientes que estão ali com risco iminente de vida, que passam por algum trauma. Pode ser um trauma
pouco mais leve, pode ser um trauma mais grave, tá? Mas o trauma, de forma geral, ele vai ser um evento, né? Um evento agudo, tá? Então não é um evento crônico, é um evento agudo, acontecendo naquele momento, que vai alterar a homeostase do organismo. Então vai ocorrer, né, uma resposta sistêmica complexa. O nosso organismo, o nosso corpo, ele vai desenvolver uma resposta a esse trauma, justamente para garantir a sobrevivência desse organismo, tá? Então, nisso a gente vai ter reações neuroendócrinas, metabólicas, imunológicas, todo, né, o caráter ali do organismo, né, do nosso corpo, e que vai modificar o metabolismo corporal e as funções vitais. Então, aí a gente vai ter algumas alterações, né? Alterações de volemia, né? A quantidade de sangue que vai estar circulando dos nossos vasos sanguíneos, o débito cardíaco, a oxigenação tecidual é super importante, a gente também vai ter alteração nesse paciente, e a utilização de substratos energéticos, né? Então, para o nosso organismo se manter vivo, ele vai precisar utilizar de energia, né? Então, isso a gente conversa muito sobre isso quando a gente fala na desnutrição do paciente crítico, né? Na sarcopenia do paciente crítico, é porque ele vai utilizar de substratos para conseguir manter esse corpo, né, sobrevivendo, vivo, tá? E aí, aqui eu coloquei bem brevemente, na aula a gente vai destrinchar mais sobre isso, a gente vai falar sobre todos os aspectos ali metabólicos do paciente crítico, tá? Mas aqui, né, para ser bem resumido, é basicamente uma introduçãozinha do paciente crítico, a gente precisa entender que o paciente crítico, isso é super importante para quando a gente vai falar ali, né, sobre a conduta nutricional nesse paciente. É um paciente que ele vai passar por fases que a gente chama de duas fases, né, nesse momento ali da doença crítica. Então, vamos pensar, o meu paciente, ele deu entrada ali na UTI devido a um acidente automobilístico, ele teve ali um trauma extenso, né? Então, no momento que aconteceu esse acidente, nessas primeiras horas, esse paciente vai passar por um momento mais difícil, mais delicado, que é aquele momento ali, um risco iminente de vida, né? O objetivo da equipe ali naquele momento vai ser fazer o que a gente chama de ressuscitação volêmica, né? A gente vai manter aquele corpo funcionando. Então, essas primeiras horas, que é esse momento mais crítico, mais agudo, mais tenso ali, que é logo após o trauma, é o que a gente chama de fase EB. Esse momento ali dura entre 12 a 36 horas, dependendo ali do tipo de trauma, da gravidade desse trauma, né? Se for um trauma mais grave, ele vai se prolongar, pode se prolongar um pouquinho mais ali para 36 horas, né? Um dia e meio, tá? O que que a gente vai ter de característica? Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter queda de tudo. Então, tudo nesse paciente vai cair. Então, queda de temperatura corporal, queda no consumo de oxigênio e no metabolismo, hipoperfusão tecidual, ou seja, o organismo ele não vai estar chegando, o oxigênio não vai estar chegando ali em todos os meus órgãos corretamente, né? Vai estar circulando menos oxigênio ali nos meus vasos, tá? Então, essa fase aqui é uma fase super grave. Não é nem grave, a gente tem uma classificação dentro da UTI que é gravíssima. É um paciente que está em estado gravíssimo, risco iminente de vida, tá? Então, essa fase aqui é uma fase que, obviamente, gente, nós não vamos nem pensar em alimentar esse paciente, tá? É uma fase ali que não é o nosso objetivo nutrir. Até porque se a gente nutre, se a gente joga alimentos, a gente pode piorar a situação desse paciente, a gente pode levar ele até a morte, tá? Então, não alimentamos aqui. A partir desse momento, a gente já entra na fase flow, que é uma fase que não é, né, não confundam, não é uma fase que uma paciente está bom, ele não está mais crítico, ele superou. Não, gente, continua um paciente crítico, continua um paciente grave, continua um paciente até gravíssimo, porém, é o momento ali que ele caminha para uma estabilidade hemodinâmica, tá? É um paciente, é uma fase que dura em torno ali de 7 a 10 dias, e a gente já vai ter o aumento de tudo. Então, aumento da temperatura corporal, a gente já vai ter aumento de glicemia, então, normalmente, esses pacientes fazem hiperglicemia, a gente vai ter um aumento no consumo de oxigênio, a gente vai ter proteólise, né? O aumento da proteólise, que vai ser a degradação ali muscular
para o tecido muscular servindo como substrato energético, né? Então a gente vai ter queima ali de proteínas, né? Aumento de batimentos cardíacos, tá? Essa fase é uma fase flow catabólica, que a gente está com um metabolismo mais acelerado, realmente um metabolismo catabólico, tá? O momento que o paciente ele tende a perder mais peso, ele utiliza mais ali dos substratos energéticos, tá? Então, a nossa terapia nutricional nesse momento é uma terapia que a gente vai fornecer alimentação para esse paciente, mas a gente tem que ir com calma, né? A gente tem que fazer uma progressão, por quê? Porque esse paciente ele ainda não está totalmente estável, ele está caminhando ali, né? Ele está iniciando uma estabilização, né, hemodinâmica, mas não é um paciente que está totalmente estável, afinal de contas, é um paciente que está em UTI, é um paciente que está com uma doença grave, né? E ao mesmo tempo ele precisa também ter um certo anabolismo para ele conseguir fazer um mecanismo de sobrevivência que o nosso corpo faz no momento da doença crítica. Tá? Então, a gente não pode superalimentar esse paciente nesse momento, que é o que a gente chama de overfeeding, que a gente vai atrapalhar esse momento de anabolismo do nosso corpo, né, no sentido ali de produção de energia, que ele precisa fazer essa produção. Além disso, a gente também pode atrapalhar na questão respiratória, porque quando a gente coloca mais alimentos, a gente acaba produzindo mais gás carbônico, então isso gera um trabalho respiratório maior. Então, a gente também pode piorar essa questão respiratória desse paciente, tá? E aí, passando essa fase, esses 7 a 10 dias, a gente inicia uma fase flow anabólica, que vai ser já ali um paciente que já está mais estável hemodinamicamente, é um paciente que ainda é um paciente crítico, né? Mas é o que a gente chama, é o que nós costumamos chamar de um paciente que está caminhando para uma cronicidade, né? Um paciente crítico crônico. Tá? Então, ele vai caminhar ali para uma fase mais anabólica, que vai ser o momento ali daquele início de reconstrução tecidual, reparação dos tecidos, síntese, né? Então, a gente consegue nesse momento aí, se a gente fizer uma terapia bem assertiva, né? A gente, quem sabe, possa propiciar, né? Pelo menos uma manutenção de peso, evitar uma perda de peso. Eu nem falo ganho de peso, porque ganho de peso em UTI, gente, é praticamente impossível, é muito difícil de acontecer. Mas se a gente focar pelo menos na manutenção do peso, evitar que esse paciente perca peso ou perda massa muscular, já é assim um trabalho nutricional muito bom, tá? Então, basicamente, o paciente crítico ele vai passar por essas duas fases, tá? Essa fase EB, inicial, logo após o trauma, que é uma fase mais grave, mais crítica, né? Aguda ali após aquele momento de trauma, e a fase flow, que vai ser, pode ser dividida em catabólica e anabólica, que vai ser já uma estabilização, né? A gente já vai ter o aumento dos batimentos, aumento do consumo de oxigênio, né? Já é um paciente que já vai estar estável hemodinamicamente, aí a gente já consegue alimentá-lo, certo? Então, basicamente, a gente tem essas duas fases aqui. A Beatriz está perguntando se na fase EB o paciente fica em jejum. Sim, tá? A gente vai ver que a terapia nutricional a gente só inicia quando uma paciente estiver estável hemodinamicamente, tá? Quando a gente lê nos livros, eles não falam que na fase EB o paciente fica em jejum, mas na fase EB, que é logo após o trauma, é um paciente que está instável. Então, indiretamente, é um paciente que provavelmente vai ficar em jejum, porque nós não podemos alimentar em instabilidade hemodinâmica, tá bom? Então, paciente que está instável, a gente não alimenta nem via parenteral, nem via enteral, muito menos via oral, tá? Então, provavelmente sim, na fase EB ele vai ficar em jejum, tá? E aí, quando ele iniciar essa estabilização, é quando a gente começa a alimentá-lo, que é já na fase flow, ali ele já inicia essa estabilidade. Normalmente é depois daquelas horas iniciais, sabe? Não sei se vocês já tiveram, espero que não, né? Mas se vocês já tiveram algum paciente em UTI que passou por algum momento, né? Algum acidente, ou um infarto, ou um AVC, enfim. Aquela fase de entrada na UTI é uma fase super crítica. Em nenhum momento ali o foco, ninguém vai chamar a nutricionista para alimentar esse paciente,
tá? Não, isso não vai acontecer. O foco ali nesse momento, que é logo quando esse paciente dá a entrada, é realmente fazer ressuscitação, estabilização desse paciente. Então, normalmente, a equipe médica entra fazendo ressuscitação volêmica, se for necessário fazer intubação, esse paciente vai ser intubado, vai ser passado sonda. Então, normalmente, até a gente alimentar mesmo, já é um paciente que já vai estar, ele precisa estar, na verdade, na estabilidade hemodinâmica, tá bom? O que é estabilidade hemodinâmica? Bom, vai ser ali quando os batimentos dele estiver regular, a frequência cardíaca dele vai estar regular, a saturação de oxigênio dele vai estar regular. Se for preciso entubar, ele vai ser entubado, né? A gente precisa também dar uma olhadinha nas drogas vasoativas dele, né? Drogas vasoativas são medicações que são feitas ali naquele paciente para que é como se fosse uma ressuscitação. Esse paciente consiga manter ali o nível de batimento cardíaco adequado, tá? É, Então, basicamente, realmente na fase EB a gente nem tem como alimentar um paciente que está instável, tá? Bom, e aí, gente, esse iniciozinho é só vocês entenderem mais ou menos, né? Como é que ocorre o paciente que dá entrada na UTI, ele vai passar por essas fases, né? Só para vocês terem noção ali, basicamente, do porquê que é importante a gente esperar, né, para começar a alimentar. E aí a gente entra de fato na terapia nutricional, né? Na parte de avaliação, na conduta do nutricionista, tá? Nós aqui, né, no Brasil, nós temos uma diretriz que guia a gente, né, da nossa conduta nutricional com o paciente de UTI, né? Um paciente crítico. Nós temos a Braskem, né? O DITEM, onde tem a Diretriz Brasileira de Terapia Nutricional Enteral e Parenteral no paciente grave, publicada pela BRASP, que é a nossa Sociedade Brasileira de Terapia Nutricional Enteral e Parenteral, tá? O DITEM, ele já está na segunda edição dele, tá? Que foi lançado em 2023, né? 2 anos atrás, e a primeira versão foi lançada em 2018. Ah, Marina, por que que é importante eu saber o que que tem na nossa diretriz brasileira no DITEM? Gente, basicamente a prova da UFPA é uma prova copia e cola do DITEM, tá? Assim, e não só a UFPA, tá? Aqui na região aqui, né, falando de Cesupa, UEPA e UFPA, basicamente é a UFPA que cobra a Braskem, tá? Não só essa diretriz, mas outras, tá? Mas falando de paciente crítico, a UFPA cobra bastante a Braskem, bastante, tá? No ano que foi só paciente crítico, que se dividiu as provas, né? Que teve uma prova só para paciente crítico e uma prova só para idoso e onco, a prova de paciente crítico, ela basicamente foi 80% Braskem. Tá? Então, assim, para vocês entenderem o nível de importância, o quanto que é importante. A Marina, precisa decorar toda a diretriz? Eu preciso ler ela inteira por completo? Sim, com certeza absoluta, gente. É o principal documento que vocês precisam ler para paciente crítico é esse aqui, é a Braskem, tá? Não é só ele que cai, tá? Mas o FPA cobra muito, 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 tá bom? Então, assim, basicamente a gente vai destrinchar a Braskem, o que que tá lá. Porque, gente, a nossa sociedade brasileira, né, de terapia nutricional. Então, assim, se é para a gente seguir algo, a gente segue a Braskem, né? Então, não só para prova de residência, mas se você quer, enfim, estudar mais sobre o assunto, saber mais sobre terapia nutricional, eu recomendo que você leia todas as diretrizes da Braskem, porque é lá que tem as principais recomendações para UTI, para idoso, para oncologia, enfim. Hoje, tudo basicamente a gente segue a Braskem, tá? Bom, primeiro passo, né? O que que a gente faz? Meu paciente chegou na minha UTI. Gente, eu vou precisar fazer triagem e avaliação nutricional dele. Da mesma forma que a gente faz para o paciente hospitalizado, a gente também faz para o paciente da UTI. Óbvio que existem algumas particularidades, né? A triagem, gente, a gente precisa fazer em até 48 horas após a admissão desse paciente na UTI, preferencialmente nas primeiras 24 horas, tá? Ou seja, a gente tem até 2 dias para fazer, mas preferencialmente, se você quer atingir um padrão de qualidade ali no atendimento nutricional,
a triagem, ela precisa ser feita em até 24 horas, tá? Então, tem muitos hospitais que utilizam esse padrão hoje. 48 horas é o tempo máximo, principalmente ali quando tem final de semana, né? Que a gente sabe que a equipe é reduzida, a gente faz plantão, mas preferencialmente ali, quando a gente está com a equipe completa, nas primeiras 24 horas esse paciente precisa ser triado, tá? A avaliação nutricional a gente faz no mesmo enxurrada, né? A gente faz triagem e avaliação já de uma vez, mas está ali também para ser feita até 48 horas, e ela deve ser repetida a cada 7 a 10 dias, tá? Então a gente precisa reavaliar esse paciente, não é só fazer uma vez e ficar ali para toda a internação dele, a gente precisa repetir pelo menos, né, semanalmente ali, ou no máximo até 10 dias. E aí, ferramentas, o que que a gente pode utilizar? Bom, gente, a gente tem várias ferramentas para fazer avaliação nutricional, triagem, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui, porque a gente vai ver muito nas aulas, tá? Mas o que? Existem duas ferramentas de triagem, tá? Falando de triagem nutricional. Existem duas ferramentas que é o que a Brasp recomenda que a gente possa fazer, que é o Nutri-Score e a NRS 2002, tá? Por quê? Por que que a gente deve utilizar um desses dois? Porque, gente, são duas ferramentas. Uma que é o Nutric, ela foi feita, ela foi produzida para ser utilizada com paciente crítico. E a outra, que é o NRS 2002, é o que a gente chama de padrão ouro de triagem para paciente hospitalizado. Porém, a gente também pode utilizá-la na UTI, porque ela também considera a gravidade da doença, tá? Então, eu posso utilizar qualquer uma das duas, tá? Aqui eu coloquei para vocês darem uma olhada no Nutric, tá? O Nutric, gente, ele é uma ferramenta de triagem nutricional, mas que se a gente for parar para observar, ele não utiliza nenhum dado nutricional, tá? Ele utiliza a idade do paciente, o Apache, que é um método ali que os médicos preenchem na UTI, tá? É como se fosse um sistema de risco ali, de gravidade desse paciente. SOFA, que também é, tá? De mortalidade, número de comorbidades e dias que ele estava internado antes, né, de ir para a UTI. Então, se é um paciente que já estava internado previamente, ele tem mais risco nutricional. E a IL-6, que é a interleucina 6, né, que é considerada inflamatória, então a gente utiliza também a pontuação da IL-6 se nós tivermos a dosagem dela. Se a gente não tiver, a gente também tem como aplicar o Nutric, porque eles fizeram depois aqui essa tabelinha que dispensa o uso da IL-6, certo? Que é essa citocina pró-inflamatória, né? Bom, aí a gente tem o Nutric e a gente tem a NRS 2002 também, que vocês já devem ter visto, a gente também vai ver ela várias vezes durante esse ano, tá? Por que que eu posso utilizar ela para paciente crítico? Porque bem aqui, ó, eu pontuo como 3 se é um paciente de trauma, ou um paciente de transplante de medula óssea, ou é um paciente de terapia intensiva. Então, ela considera, querendo ou não, paciente de UTI. É a mais sensível para paciente de UTI? Não, a melhor é o Nutric, porque é uma ferramenta que foi validada para essa população, tá? A NRS é uma ferramenta que a gente utiliza a nível hospitalar, mas que pode ser utilizada também para UTI, tá, gente? E assim, é a que a maioria dos hospitais utilizam para ela ser de fácil aplicação. Querendo ou não, ela contém realmente mais dados nutricionais, tá? O Nutric não tem nenhum dado nutricional, então muitos hospitais optam por utilizar a NRS, apesar de ter alguns poréns de se utilizar a NRS, né? Por exemplo, a NRS a gente precisa de dados prévios. A gente precisa do peso desse paciente, a gente precisa saber questões alimentares desse paciente, se ele perdeu peso. Isso, se é um paciente que estava internado previamente, a gente até consegue fazer. Se é um paciente que está consciente orientado, a gente também faz. Mas se é um paciente que já dá entrada na UTI, entubado, como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa acionar a família, ou a gente precisa ler dados de prontuário, né? Então, às vezes, a gente não consegue ter esses dados assim muito fielmente, tá? Então, é um viés da gente utilizar a NRS na UTI, mas a gente pode utilizar. Bom, e aí a gente triou esse paciente, certo? Lá. E aí a gente vai avaliar ele depois, tá? Então, como é que eu avalio um paciente de UTI? Bom, não tem como utilizar somente um método, gente. De forma geral, qualquer paciente, né, o ideal é que a gente não utilize somente um método, né? Vocês sabem disso, que não é recomendado que a gente utilize só o IMC, por exemplo, para fazer avaliação nutricional. Principalmente de um paciente de UTI.
né? Então, paciente de UTI, a gente tem muitas alterações corporais, é um paciente que tem retenção de líquido muito rapidamente, por isso que a gente precisa triar o paciente ali muito rápido. Porque se a gente perder esse time ali de logo quando ele entrou na UTI, a gente pode fazer uma avaliação que não seja tão sensível. É um paciente que vai estar edemaciado, ele vai estar com edema nos membros inferiores, superiores, ele vai estar com alterações bioquímicas, né, de albumina, pré-albumina, transferrina, que não necessariamente refletem desnutrição, mas refletem um estado inflamatório. E além disso, a Braskem de 2023, que é essa última, né, como eu mostrei para vocês, o último de tem, ele também indica que a gente utilize algumas ferramentas para avaliação nutricional, tá? Então ele indica 3 ali, de formulários, tá, gente? Não só a avaliação nisso, né, mas é um formulário que a gente pode associar na nossa avaliação. Então ele indica ali o GLIM, a ASG e o NDASP. Aspen, né? O Green, gente, é uma ferramenta que está sendo ainda implantada, digamos assim, é uma ferramenta relativamente nova, ali de 2018, mas ela foi validada recentemente aqui para o Brasil, enfim. Então, é uma ferramenta que ainda estamos aplicando. Alguns hospitais, né, utilizam o GLIM, tá? O GLIM é basicamente você fazer ali a avaliação nutricional por critérios fenotípicos e etiológicos, né? Fenotípico seria perda de peso, um IMC baixo, redução de massa muscular. Critérios etiológicos são pacientes que já está tendo redução na ingesta alimentar, é um paciente que está passando por algum momento de inflamação, né? Ele está com alguma doença aguda ou crônica. E aí, você vai preencher o GLIM, e aí ele vai dar lá a avaliação nutricional desse paciente. Então, é uma das maneiras que a Brasp indica da gente avaliar. A outra maneira é o END-ASPEN, né? O END-ASPEN é uma ferramenta da ASPEN, que é a sociedade americana, né? Então, a gente tem a nossa sociedade brasileira, os Estados Unidos têm a Sociedade Americana de Nutrição Parenteral e Enteral. Então, eles também criaram uma ferramentazinha que é chamada de END-ASPEN, que também faz avaliação nutricional e ela é muito semelhante ao GLIM. Ela utiliza critérios muito parecidos, né? Perda de peso, ingesta alimentar, acúmulo de fluido, né? Ali, líquido, se ele está com edema, um ponto interessante é que ele utiliza a força de pressão palmar, né? Então a gente consegue verificar ali com o dinamômetro. Isso é levado em consideração para avaliação, então é um ponto interessante. Então, a Brasp também recomenda que a gente utilize o ENDASP e a SG, que eu não coloquei aqui foto, né? Não coloquei SG, mas é também considerada padrão ouro para avaliar ali avaliação nutricional de paciente hospitalizado. A gente utiliza bastante a SG por ser um método ali que a gente chama qualitativo, né? Então a gente não olha só números. A gente não olha só o peso do paciente, a gente observa a capacidade funcional, sintomas gastrointestinais, redução da ingesta alimentar desse paciente, associada também ao IMC baixo, né? Então, o IMC, ele é só um dos parâmetros que a gente avalia na SG. Não necessariamente um paciente que está ali como desnutrido, né, ou em risco, é um paciente que está com baixo peso, tá? Bom, então, o que seria o ideal para a gente avaliar no meu paciente crítico? É realmente a gente fazer um lado ali, o que eu puder utilizar de métodos para fazer a minha avaliação nutricional, o que eu tiver ao meu alcance, que eu consiga fazer, porque somente um método, né, eu vou ter o risco ali de superestimar ou subestimar esse estado nutricional. Então, eu posso utilizar de exames de imagem. Hoje em dia a gente tem a tomografia computadorizada, a ultrassonografia, a gente tem a bioimpedância, utilizar também da antropometria, da boa e velha antropometria, né? Utilizar, de repente, critérios ali para verificar a ingesta alimentar desse paciente, são pacientes que estão com paciente orientado, exames laboratoriais, tá? Utilizar também do diagnóstico dele, da patologia, né? Por que ele entrou na UTI, enfim. Avaliação funcional também, se eu tiver condições, né? Então, se é um paciente que está com paciente orientado, por que não fazer, de repente, uma avaliação ali com o dinamômetro, verificar, né, sarcopenia? Posso também, tá? Aqui eu coloquei para vocês, né, uma tabelinha que tem ali as vantagens e desvantagens de cada método ali de triagem e de avaliação nutricional para o paciente crítico, tá? Para o paciente de UTI.
tá? A gente não vai se deter nisso aqui hoje, mas é uma tabelinha bem interessante, tá, gente? Mas basicamente aquilo que eu falei para vocês, né? O Nutri, que é considerado mais específico, mais sensível, a NRS também pode ser utilizada, porém, a gente tem esse risco ali da gente superestimar o risco nutricional, né? Basicamente, todo mundo que estiver na UTI vai dar com risco, tá? E aí a gente tem outros ali, o MUST, que ele é bem reduzidozinho também na triagem nutricional, tem o NDA, PSG, tá? E em relação aos métodos, né? Antropometria, a gente deve fazer em pacientes de UTI? Nós devemos, tá, gente? Apesar da gente ter ali certos viés, né, na utilização da antropometria, que a gente sabe quais são, né? Principalmente para pacientes de UTI, mas a gente precisa fazer, tá, gente? Até porque a gente tem que ter um peso desse paciente, vocês vão saber por quê mais lá na frente, tá bom? Mas aí a gente tem a bioimpedância. A bioimpedância, ela não é tão recomendada para paciente crítico, por quê? Gente, a bioimpedância, a gente utiliza o quê? A reactância ali dos tecidos, né? A gente precisa passar uma corrente elétrica, né? E o que que vai nos dizer a composição corporal ali vai ser realmente a quantidade de água, né? Do nosso corpo. Por isso que não é indicado a gente fazer bioimpedância se a gente estiver utilizando algum tipo de diurético, se a gente estiver com algum distúrbio ali, né, de acúmulo de líquidos, edemas, né? Mulheres grávidas, né? Então, tudo isso vai reduzindo a sensibilidade da bioimpedância. E aí você imagina um paciente crítico que, como a gente falou, é um paciente que está extremamente demasiado, que tem alteração hidroeletrolítica super importante. Então, a BIA, ela não é tão recomendada, tá? Mas a ultrassonografia pode ser feita e a tomografia computadorizada também, tá, gente? Então, hoje em dia, os melhores hospitais do Brasil, os que têm assim um aparato tecnológico de ponta, eles utilizam hoje em dia exames de imagem para verificar a sarcopenia na UTI, tá? Então a gente verifica assim, pode ser tanto pela região, por exemplo, na tomografia, a gente verifica a região da L3, né, da lombar ali. E da ultrassonografia, por exemplo, a ultrassonografia é mais fácil de ser utilizada, tá? Que é a tomo. A tomo, você precisa levar o paciente para a tomografia, né? Então, pensa que é um paciente crítico. Para a gente deslocar um paciente de uma UTI para uma sala de tomografia, precisa ter todo um aparato, precisa ir equipe, físio, enfermeira. É um paciente que precisa estar estável para fazer isso, né? Enfim. A ultrassonografia não, a ultrassonografia ela vai até o paciente. Então, o médico faz ali. Hoje em dia nem é mais médico, tá? Inclusive, nutricionista, a gente pode fazer, existem cursos, né, até para a gente fazer ultrassonografia, né? Físio pode fazer também. Então, a gente consegue fazer e verificar ali a questão muscular desse paciente. Normalmente, a gente faz o uso ali do quadríceps femoral para a gente verificar, tá? Existem pontos de corte, mas a gente também pode fazer o que a gente chama ali de acompanhamento, né? Corte de acompanhamento. A gente faz num determinado momento, e aí depois a gente reavalia. Opa, diminuiu a espessura desse músculo. Então, quer dizer que esse paciente está perdendo massa muscular, tá? Bom, então, como eu falei para vocês, basicamente, resumidamente, como é que a gente avalia, então, o estado nutricional desse paciente? Vai ter ali um conjunto de métodos, tá? Tanto subjetivos quanto objetivos, quantitativos como qualitativos, o que eu conseguir reunir ali para fazer a minha avaliação nutricional mais completa, o ideal é que eu faça, tá? Bom, aí eu fiz a triagem e avaliei esse meu paciente, certo? Fiz os dois passos iniciais ali da minha conduta nutricional. Aí eu vou partir para o cálculo da minha necessidade energética, certo? Se vocês atendem, né? Enfim, vocês já devem ter tido essa aula ali, que é uma aula básica que a gente tem em nutrição. A gente tem ali a nossa taxa metabólica basal, né? Que é o que o nosso organismo precisa de energia para fazer as funções básicas e vitais, né? Para os nossos órgãos funcionar, para a gente respirar, para o nosso cérebro funcionar. A gente gasta energia, certo? Ao longo do dia, a gente tem ali uma taxa de energia que a gente precisa, né, para o nosso organismo funcionar, e a gente pode fazer essa estimativa, nós nutricionistas, o cálculo, por vários métodos, certo? O que seria o padrão ouro para paciente crítico? Seria a calorimetria indireta, tá, gente? A calorimetria indireta, né, ele é um método, um teste
que a gente faz, tá? Utilizando um equipamento específico, onde ele vai realmente calcular exatamente o que aquele indivíduo precisa. Exatamente, tá? Esse teste, ele baseia-se na relação entre o consumo de oxigênio e a produção de gás carbônico. Então, a calorimetria indireta, ela faz esse cálculo nessa máquina, né? Ele faz esse cálculo basicamente ali através das nossas trocas de gasosos, tá? E do que a gente produz ali de combustão nesse momento. E aí, gente, esse seria o padrão ouro. Seria assim, se você perguntar o que é melhor para estimar gasto energético de paciente crítico, é a calorimetria indireta, tá? As provas adoram perguntar isso aqui. Sempre, 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 sempre vai ser calorimetria indireta, sempre, tá? Porém, na falta da calorimetria indireta, afinal de contas, não é o método que a gente tem na palma da nossa mão, não são todos os estabelecimentos de saúde que tem. Na verdade, a gente conta nos dedos os que tem no Brasil, tá? Principalmente quando a gente fala de sistema único, né? Na falta da calorimetria indireta, a gente pode utilizar de fórmulas de bolso, tá? Equações preditivas. O que são equações preditivas? São aquelas equaçõezinhas que a gente viu logo lá quando a gente estuda. A gente tem aquelas aulas básicas de nutrição, a gente não tem aquelas equações preditivas. A gente tem aquela equação da FAO, da OMS, para calcular o gasto energético daquele indivíduo de acordo com o sexo, com a idade, altura, tarará, peso. Essas equações preditivas, elas são imprecisas para pacientes críticos, justamente porque a gente pode ter o risco ali da gente subestimar ou superestimar as necessidades energéticas. Então, o ideal mesmo é que a gente utilize a calorimetria indireta, e se a gente não tiver a calorimetria indireta, a gente utiliza as fórmulas de bolso, tá? O que são fórmulas de bolso? Gente, são essas formulazinhas aqui, coisa mais simples do mundo, que é a quantidade de caloria por quilo de peso, certo? Aqui eu coloquei da Cooper, tá? A tabelinha, né, que ela recomenda de energia, tá, para paciente crítico. Mas aqui realmente a gente cobra muito é a da Braskem, tá? Eu vou mostrar para vocês a da Braskem, tá? Mas é basicamente a quantidade de energia por quilo de peso desse paciente, tá? E aí, gente, falando mais propriamente da terapia nutricional, né? Quando já é para eu prescrever ali a minha terapia, o que que eu faço? Quando que eu posso fazer? A gente tem um conceito de TNE precoce, que é a gente iniciar a terapia nutricional, tá? Nas primeiras 24 a 48 horas após a admissão da UTI, desde que esse paciente esteja hemodinamicamente estável, tá, gente? Então, isso vai gerar enormes benefícios para esse paciente, vai evitar a translocação bacteriana, então, a bactéria que está ali no intestino, atingir outros órgãos. A gente vai ter diminuição de complicações infecciosas, mortalidade na UTI, a gente vai diminuir menos hormônios catabólicos, né? Que são os hormônios contrarregulatórios, como cortisol, glucagon, a gente vai amenizar a perda de peso e massa muscular, a gente vai amenizar o balanço nitrogenado negativo, que vai ser esse excesso de degradação proteica que não vai estar acompanhado por uma ingesta suficiente, então a gente sempre vai estar nesse balanço negativo. Então, a gente tem muitos benefícios de iniciar precocemente a terapia nutricional, tá? Então, isso também já foi questão de prova. TNE a gente inicia nas primeiras 24 a 48 horas após a admissão na UTI, desde que o paciente que está estável hemodinamicamente, tá? Ah, Marina, meu paciente ele está em instabilidade hemodinâmica há 7 dias. Ele está 7 dias em jejum. Então, isso está errado. Isso está contra o que a Braskem está falando, certo? Não, não, tá, gente? Lembre-se, isso aqui é uma recomendação de iniciar a TNE precocemente se meu paciente estiver estável hemodinamicamente, certo? Se é um paciente que está instável, infelizmente a gente não alimenta. Ah, Marina, ele está 7 dias em jejum. Infelizmente, a gente não vai poder alimentar. Se é um paciente que está em instabilidade hemodinâmica, a gente não alimenta, tá bom, gente? Essa é a regra suprema, tá? Mas é um paciente que está estável, então eu preciso iniciar nas primeiras 24 até 48 horas a alimentação para ele, tá bom? E qual via que eu escolho? TNE, TNP? Bom, primeiro que não sou eu, nutricionista, que vou escolher a via, tá, gente? A via, ela vai depender de
muitas questões que isso daqui eu não vou falar agora. A gente tem uma aula só de terapia nutricional para falar sobre isso. Mas aqui, o que eu quis dizer é que a gente sempre tem que dar preferência para o que é mais fisiológico, que é mais fisiológico para o nosso corpo. O que que é mais fisiológico? Eu ter uma alimentação, mesmo que seja via tubo, mas que alcance o meu trato digestivo, ou uma alimentação que nem chega no meu sistema digestivo, uma alimentação totalmente intravenosa, que é a parenteral. Obviamente, né, que a resposta sempre vai ser a TNE, tá, gente? Então, a TNE, que é a terapia nutricional enteral, ela sempre vai ser a minha preferência, sempre vai ser o que eu vou lutar em comparação com a TNP, tá, gente? Eu não estou dizendo que nós somos contra a TNP. Não, muito pelo contrário, gente. A TNP, ela precisa ser utilizada, né, quando o paciente necessita. E muito pelo contrário, a gente tem que brigar pela TNP, porque é uma terapia que é muito difícil de ser prescrita, às vezes a gente tem muita dificuldade, tá? Mas o que eu quis dizer é no sentido de a gente sempre tem que priorizar o que é mais digestivo, sempre, o que é mais fisiológico. Então, se a gente tem um pouquinho de intestino ali para alimentar, vamos alimentar via TNE. Nem que a gente faça uma TNE mista, né? Que tem um pouquinho ali de parenteral, mas a gente também alimenta via enteral, tá bom? Então, preferencialmente é sempre o que é mais digestivo, tá? Características da nutrição enteral. Bom, gente, aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Porque acho que não vai dar tempo da gente falar tudo, tá? Mas basicamente, o que é super importante que a Braskem deixa ali como recomendação para gente é que nós devemos preferencialmente utilizar de uma nutrição enteral com fórmula polimérica, fórmulas padrões, tá? Num posicionamento gástrico, que é um posicionamento no estômago, tá? Nisso nós vamos falar bastante na aula de terapia nutricional, mas basicamente a gente tem dois tipos de posicionamentos em nutrição enteral. Posicionamento gástrico, né, que a nossa sonda está localizada ali no estômago, e a gente tem o posicionamento entérico ou pós-pilórico, que é um posicionamento que a nossa sondinha ela está localizada ali pós-piloro, ela está localizada no intestino. Pode ser duodeno, pode ser jejum, tá? Então, basicamente, a Braskem nos diz que, de lei, né, e de forma geral, a gente alimenta via estômago, posicionamento gástrico, tá? Bom, e a gente precisa ter alguns cuidados, né, durante a administração, né, da nutrição enteral. Principalmente, gente, a gente tem que manter a cabeceira elevada para esse paciente, que é para a gente reduzir o risco de broncoaspiração. Broncoaspiração é quando o alimento ou conteúdo gástrico atinge os pulmões, tá? Isso pode ser bem grave para um paciente, inclusive para um paciente que já está grave, paciente de UTI, isso pode complicar ele de tal forma que a gente pode, né, até causar a mortalidade desse paciente, tá? Então, a gente precisa evitar esse risco broncoaspirativo, tá? Então, a gente faz isso mantendo a cabeceira elevada. Então, o paciente em uso de nutrição enteral, ele nunca pode ficar totalmente deitado no leito, tá? Ele precisa ficar com a cabeceira elevada entre 30 e 45 graus, tá bom? Que é como se a gente colocasse um travesseirinho aqui na nossa costa e a gente ficasse, sabe quando a gente põe um travesseiro na cama e a gente fica deitado mexendo no celular? É basicamente essa posição, tá? Então a gente não tá totalmente deitado, né? A gente tá ali com essa cabeceirinha que a gente improvisou ali com o travesseiro um pouquinho elevada. Então, essa é a posição que o paciente em uso de nutrição enteral tem que ficar. 24 horas por dia? 24 horas por dia, bom? Não necessariamente 24 horas, né? Mas enquanto ele fizer nutrição enteral. Se ele faz uso de nutrição enteral 24 horas por dia, com bomba de difusão, ele vai ter que ficar 24 horas por dia, tá? O uso de paracinéticos, né? Que são medicações que auxiliam no esvaziamento gástrico, então a gente impede com que aquela dieta fique acumulada ali no estômago. E o método de infusão contínuo, que é esse que eu falei para vocês da bomba de infusão. A gente infunde gotinhas ali, pequena quantidade de dieta por hora, então isso também reduz esse risco broncoaspirativo, tá? Em relação à posição prona, a posição prona, gente, é essa posição aqui, tá? Essa posição ela ficou super famosa durante a pandemia, tá?
ela não foi criada durante a pandemia, tá? Mas ela ficou muito famosa. A gente falou muito sobre posição prona durante a pandemia, porque é uma posição que melhora, digamos assim, a respiração, vou botar entre aspas, tá? A respiração do paciente, tá? Obviamente que esse paciente não vai estar respirando, tá? Ele vai estar entubado, na maioria das vezes. Mas o pulmão, ele tende a troca gasosa, ela ocorre melhor quando o paciente está pronado, tá? Então, a níveis de respiratórios, o paciente responde melhor quando ele está nessa posição, tá? Aí, durante a pandemia, existiu-se muito essa dúvida de que quando o paciente estivesse pronado, né, a gente precisaria suspender a dieta enteral. Hoje em dia, a gente já sabe que não, tá? Inclusive, é o que a Brasco fala. Não precisa suspender dieta enteral, tá? Pode utilizar a posição prona, desde que ele esteja na posição de Trendelenburg reverso. O que é Trendelenburg? Trendelenburg é uma posição ali que a gente utiliza muito no meio cirúrgico, né? Para quando a gente faz cirurgia. Às vezes, não sei se vocês já viram ou estudaram um pouco sobre cirurgia, mas dependendo do tipo de cirurgia que esse paciente faz, ele precisa estar em algumas posições específicas ali que a gente ajusta o leito cirúrgico, né, a maca cirúrgica para ele fazer essa cirurgia. A posição de Trendelenburg é essa posição aqui que a gente vira um pouquinho o paciente, tá? O Trendelenburg reverso é essa aqui, em que o pé dele está para baixo, a cabeça está para cima, tá? Então, ele vai ficar nessa posição aqui, só que em posição prona, ou seja, de peito para o leito. E aí a gente consegue alimentar ele tranquilo, tá? Pode utilizar o posicionamento gástrico, tá? Não é necessário interromper a dieta e, se possível, associar procinético para que o esvaziamento gástrico ocorra melhor, certo? Bom, e aí a recomendação nutricional, então, que a Braskem nos diz. Esse aqui, gente, cai todo ano, cai 2, 3 questões sobre recomendação energética e proteica, tá? Que é justamente aquela formulazinha de bolso que eu falei para vocês. Então, a Braskem recomenda aqui, para paciente crítico, a gente inicie com 15 a 20 calorias por quilograma de dia para esse paciente, tá? Então, para cada quilo dele, eu vou jogar 15 a 20 calorias. Vou fazer o cálculozinho, né? Multiplicaçãozinha básica, isso vai me dar ali o total de energia que ele precisa, certo? Entre o quarto e sétimo dia, eu vou progredir para 25 a 30 calorias por dia, tá? Por quilo de peso por dia, certo? Ou seja, a Braskem nos diz que ali, até o sétimo dia, eu preciso alcançar ali esses, né? Em torno do que eu calculei, em torno de 100%, tá? Como é que a gente faz cálculo? É só multiplicação, gente, coisa básica. Então, vamos supor ali que meu paciente deu uma entrada na UTI, ele já passou toda aquela fase inicial, já iniciei a alimentação com ele nos primeiros 3 dias, e aí no quarto dia, eu tô ali na minha programação que eu vou aumentar essa necessidade dele, né? Eu vou fazer esse cálculozinho, eu vou aumentar, vou progredir essa minha dieta interal. Vamos supor que ele esteja fazendo dieta interal. E aí eu vou fazer o cálculozinho. Ah, tá. Então, eu quero jogar 30 calorias, vou jogar no máximo. Eu quero jogar 30 calorias para o seu João. Seu João pesa 80 quilos. Então, eu vou fazer 80 vezes 30. 80 vezes 30. Isso vai me dar 2.400 calorias. Só isso, gente, só isso. Então, o seu João precisa de 2.400 calorias por dia, tá? Aí, a partir disso, desse dado que eu tenho, que eu vou calcular a minha dieta para ele, né? A vazão, tudo bonitinho, tá bom? E a minha recomendação proteica é que, após o dia 4, né? Na verdade, eu inicio com 1,2 gramas por quilo de peso dia, tá? E após o dia 4, eu aumento ali, eu preciso estar, na verdade, entre 1,3 e 2 gramas. Mesma coisa, o seu João tem 80 quilos, e aí eu vou, né, já passou os 3 dias, né, no quarto dia, eu quero aumentar para 1,5. A minha meta para ele vai ser 1,5 de proteína, então vou
multiplicar 80 por 1,5. Isso vai me dar 120. Então, seu João precisa de 2.400 calorias e de 120 gramas de proteína por dia. Aí, a partir disso, é que eu vou fazer todos os meus cálculozinhos da minha dieta para ele, tá bom? Isso aqui é importante? Gente, eu diria que isso aqui vocês têm que fazer essa tabela e colar, assim, no, no quarto de vocês, na mesinha que vocês estudam, porque isso aqui cai todo ano, todo ano. E vai cair esse ano de novo, tá? Então, é muito importante, tá? Essa aqui é uma recomendaçãozinha da Cooper, tá? Mas a UFPA não cobra, a gente cobra mesmo, coloquei só a nível de conhecimento, a gente, que ela cobra da Brás, tá? Aqui é um caso clínico que não vai dar tempo da gente fazer, porque já tá dando a nossa hora, tá bom? Vamos fazer algumas questõezinhas, então, tá? Aqui são algumas questões em relação à fórmula, que isso aqui você lendo a Braskem é basicamente o que tá lá, tá, gente? É um compilado do que tá na Braskem. Ah, ela basicamente diz aqui como é que precisa ser a fórmula, que fórmula imunomoduladora não deve ser utilizada rotineiramente, uso de fibras na UTI, né? Que a gente pode utilizar fibras solúveis para pacientes que estejam estáveis, uso de glutamina, de probióticos, não utilizar em pacientes imunossuprimidos, nutrição parenteral, né? O que que a gente precisa utilizar de formulação, né? A gente tem uma glicemia alvo também para paciente em uso de nutrição parenteral, tá? O ideal é que esteja ali entre 140 e 180, tá? Então não pode ser nem uma glicemia muito baixa, nem muito alta, tá? Aqui são algumas características de acordo com o grupo ali, né, de paciente crítico. Ah, um paciente com disfunção respiratória, um paciente com disfunção hepática. Mas, basicamente, no geral, a gente utiliza a formulação padrão. A gente não tem uma formulação específica para um paciente com disfunção respiratória, nem para um paciente hepatopata, tá? Nem também para um paciente com disfunção renal, tá? Do paciente renal, gente, uma informação super importante que as provas adoram cobrar é que, se você for estudar a dietoterapia do paciente renal, a gente sabe que a gente precisa restringir proteína, certo? Para um paciente que é renal conservador, né? Que é um paciente que não faz nenhum tipo de terapia renal substitutiva. Para esse paciente, a gente precisa realmente restringir proteína, né? A gente faz uma dieta ali hipoproteica, no máximo norma proteica, dependendo do grau. Mas para o paciente crítico, isso aqui não entra, gente. A gente não restringe proteína para paciente renal crítico de UTI, tá? Não restringe. Recomendação diferente, é diferente daquela lá, 1,3 a 2 gramas, tá? Para um paciente renal, a gente primeiro precisa verificar se é um paciente conservador ou não, se ele faz a diálise ou não, né? E se é um paciente crítico, a gente vai fazer de 1,3 a 1,5 gramas de proteína para ele. Ou seja, ainda é uma dieta hiperproteica, porém não é aquele máximo ali de 2 gramas, tá? Agora, se é um paciente que faz hemodiálise, mas é uma diálise intermitente, que é o que a maioria, né, que a gente faz, aí a meta vai ser 1,5. Isso é uma diálise contínua, ou seja, ele passa ali 24 horas dialisando, aí a gente já aumenta bastante para 1,7 a 2,5 gramas, tá bom? Então, para paciente renal, a gente não restringe proteína, mas a gente tem ali uma recomendaçãozinha que é diferente e a gente precisa se tentar, tá? Aí tem algumas recomendações para pancreatite, tá? Que para paciente cirúrgico. Para paciente cirúrgico, essa Braskem, né, de 2023, é diferente. Ela trouxe isso como um plus, né? Não tinha essa orientação na de 2018, tá? Basicamente, gente, a Braskem diz aqui que para paciente cirúrgico, eles batem muito na tecla dessa dieta que vai ser iniciada com os pacientes, tá? Então, eles falam muito que hoje em dia não precisa mais se utilizar a dieta líquidos claros como uma dieta de partida, que uma dieta sólida pode ser utilizada, tá?
Então, eles batem muito nessa tecla de que é uma conduta considerada obsoleta, a gente reiniciar uma dieta via oral com uma dieta líquida, que isso não diz muito sobre a aceitação desse paciente, o pós-cirúrgico dele, que a gente precisa se preocupar mais com a qualidade da dieta que a gente está ofertando do que com a consistência dela. Que não necessariamente uma dieta líquida, ela vai ser, por exemplo, hipogordurosa. Porque vocês já viram, mais vezes a gente vai ao hospital, tem uns caldos que são bem gordurosos, né? Que é só gordura. Então, é basicamente isso que eles falam, que não necessariamente o líquido, ele vai estar ali na composição qualitativa que seria adequada, e que uma dieta que seja sólida, mais uma dietinha leve, que seja ali dentro dos padrões ali, com baixa gordura, né? Enfim, dependendo da cirurgia que ele fez, que isso vai ser mais indicado, que isso não vai ter nenhum prejuízo, não vai alterar o pós-operatório dele, tá? Bom, por fim, aqui, só para finalizar, a gente também tem uma recomendação diferente para o meu obeso, tá, gente? Então, aquela recomendação que eu mostrei lá para vocês, de 15 a 20, depois de 25 a 30, ali a gente está considerando os pacientes que não são obesos. Para pacientes obesos, a gente tem uma outra recomendação, isso aqui também cai bastante, tá? Que vai ser de acordo com o IMC desse paciente, tá? Então, se é um paciente que tem um IMC entre 30 e 50, eu vou utilizar o peso real dele, tá? Ou seja, o peso que eu aferi, o peso que a cama balança aferiu, o peso que ele me referiu, que o familiar referiu, enfim, o peso atual dele, o peso que ele está tendo ali no momento da internação. Eu vou utilizar esse peso, então eu vou jogar 11 a 14 calorias por esse peso real, tá? Porém, se é um paciente que está com IMC acima de 50, né, que é aquela obesidade mórbida, aí eu já vou calcular o peso ideal para ele, e aí eu vou jogar 22 a 25 calorias, tá bom? E meta proteica, eu sempre vou calcular o peso ideal. Proteína para obeso crítico sempre vai ser o peso ideal. Se é um paciente com IMC entre 30 e 40, eu vou jogar 2 gramas. Se é um paciente com IMC acima de 40, eu vou jogar 2,5 gramas, tá? Do peso ideal, tá bom? E cuidados paliativos, tá? Que a gente não vai falar hoje aqui. E eu falei demais, aí não tem muito assunto de paciente crítico, tá? Para a gente falar em 50 minutos. Tem alguns outros pontinhos ali da diretriz, que fala sobre o paciente queimado, também foi um adicional que a gente teve nessa nova diretriz. E aí, vamos resolver pelo menos uma questãozinha, gente. O que a gente sempre faz nas aulas, para vocês saberem, é que esse ano a gente vai ter, né? Na verdade, a gente já tem nos outros anos aula teórica e a aula de resolução de questão. Então, na aula teórica, a gente pode resolver uma, duas questõezinhas, né? Só para a gente ir ali treinando, mas a gente tem uma aula específica semanalmente que é só de resolução de questão. Então, assim, para mim, gente, o método que mais funciona para estudar para a prova de residência é resolver questão da prova. Ponto, resolver questão. Isso, para mim, é o que faz você pegar a manha, você vai ver de que as questões se repetem, gente, é como elas se repetissem, tá? Obviamente que não repete literalmente, mas se você pegar os últimos 5 anos de prova da UFPA, os últimos 5 anos de prova do CESUPA, você vai ver que as questões basicamente se repetem, né? É cobrado ali coisas que são muito parecidas. Então, para mim, resolver questão é o ponto X de você estudar para a prova da residência. Então, a gente tem uma aula que é só resolução de questão aqui no Sapiens, uma vez por semana, tá? E aí eu trouxe uma questãozinha para vocês verem aqui, tá? Essa questão foi da UFPA do ano de 2024, tá? Grau de dificuldade fácil, tá? Olha só. Olha como é que a Brasp, já, que a UFPA cobra a Brasp. De acordo com a diretriz Brasp de terapia nutricional no paciente grave, tá? Foi lançada em 2023, a meta calórico-proteica e os parâmetros que devemos monitorar em pacientes críticos com IMC entre 30 e 40 são os seguintes. Ou seja, paciente crítico com IMC entre 30 e 40 é um paciente obeso, certo? Então, o que é a minha recomendação para paciente obeso? Letra D, 11 a 14 calorias do peso real, né? Que a gente viu.
2 gramas de proteína por quilograma do peso ideal dia, certo? Porque é um paciente com IMC entre 30 e 40, né? Então a gente joga 2 gramas de proteína e monitorar a hiperlipidemia e hipercapnia. Isso aqui eu acabei não comentando com vocês, né? Pelo avançado tempo, mas sim, o que a Braskem fala para a gente aqui, além dessa recomendaçãozinha específica para paciente obeso crítico, a gente também precisa observar o lipidograma desse paciente, observar se é um paciente que está tendo alterações ali nos níveis de lipídios, de colesterol, de triglicerídeo, se é um paciente que está tendo hipercapnia, isso a gente consegue verificar ali com os parâmetros da físio, com a gasometria arterial desse paciente, ou seja, um paciente que está produzindo excesso de gás carbônico. E se a gente está tendo um aumento de lipídios e hipercapnia, provavelmente a gente está fazendo overfeeding com esse paciente, a gente está hiperalimentando ele, tá bom? Questão 2, sobre a recomendação da diretriz Braskem de terapia nutricional no paciente grave, quanto à introdução da dieta via oral de pacientes cirúrgicos críticos no período pós-operatório, é correto afirmar? Que eu já vou mostrar logo para vocês. A correta é a letra C. A introdução de dieta normal balanceada é indicada, pois evita a paresia gástrica, favorece a manutenção do peristaltismo intestinal, aumentando a tolerância à dieta oral ou interal, além de reduzir complicações pós-operatórias e ocorrência de infecções. Então, basicamente, é aquilo que eu comentei com vocês. Esses são os benefícios da gente iniciar uma alimentação via oral, né? Com esse paciente de forma, uma dieta normal, balanceada, ou seja, a gente ajustar ali, né, os parâmetros qualitativos da distribuição de macronutrientes, né, dessa dieta, mas que isso geraria muitos benefícios para esse paciente do que só iniciar ali uma dieta líquida para esse paciente, tá? Isso vai causar muitos prejuízos nutricionais nesse período pós-operatório, tá bom? Gente, essas aqui foram as referências, tá? Que a gente utilizou nesta aula. Queria saber de você. Deixa eu olhar aqui o chat. Sem nenhuma pergunta. Gente, basicamente foi uma aulinha só assim para vocês, né? Foi uma pincelada de paciente crítico, porque é um assunto muito complexo, extenso, que tem muitas nuances, mas vocês conseguiram entender? Ficou alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Obrigada, Isis. Que bom. Gente, então, assim, no final, eu quero convidar vocês, né? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do curso, entrem em contato, que a gente tira as dúvidas, tá bom? É, Se vocês quiserem pedir meu contato também, tá? Eu tiro dúvidas mais relacionadas à nutrição. Enfim, gente, a gente está aqui à disposição, tá? Eu convido vocês a realmente ficarem aí durante a semana com a gente, tá bom? Quarta-feira, amanhã tem programação, né? Mentoria, e quarta-feira vai ter um aulão do SUS também, é um SUS do zero que a gente chama, então vai ter aula do SUS também aberta, tá? Então, para quem é aluno, para quem não é, vai ter um aulão do SUS aberto, igual como a gente teve aqui das turmas extensivas específicas, a gente também vai ter do SUS, então vai ser bem legal, tá? E fica aí o convite para vocês conhecerem o curso, tá bom? A gente está preparando um cronograma bem bacana de aulas, então, assim, são aulas super específicas para vocês terem aprovações. A gente foca muito, né, nas aprovações aqui do estado, né, do Pará, mas também a gente teve aprovações por todo o Brasil e a gente também foca muito na prova do Enare, que vocês conseguem ir para qualquer lugar do país. Então, convido vocês a conhecerem. E assim, a gente está preparando coisas bem bacanas para vocês. Então, tem aula de resolução de questão, tem as aulas teóricas, tem aulas que também vão ser alguns conteúdos gravados, tá? Todas as aulas ficam gravadas para vocês assistirem. Vai ter resolução de simulado, vai ter resolução de prova, vai ter muita coisa, gente. Então, fica o meu convite, tá? E eu estou aqui à disposição, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, quiserem entrar em contato comigo depois, tá bom? Agradeço a todos que assistiram e muito obrigada para quem gostou de paciente crítico. É um mundo assim
que eu sou suspeita para falar, porque eu amo. Mas, enfim, gente, muito obrigada, tá? E fiquem aí para semana, para o resto da semana que também vai ser bem bacana e eu espero vocês na turma de nutrição, tá bom? Beijos, boa noite, obrigada. Tchau, tchau.